Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Matemática Básica. Eu sou o professor Sérgio Sarquis e essa aula é a aula de número 7, onde nós daremos início à nossa quinta operação matemática chamada de potenciação. Lembrando que anteriormente nós estudamos a adição, a subtração, multiplicação e divisão, formando as 4 operações básicas da matemática. Acontece que além dessas 4, nós temos outras 2 operações, que seriam a potenciação e a radiciação. Então, nessa aula de número 7, nós vamos ver os conceitos básicos do que vem a ser a operação de potenciação. Então, vamos lá. Quando a gente fala em potenciação, na verdade, nós estamos falando numa multiplicação. Multiplicação de valores iguais. Multiplicação de fatores iguais. Então vamos fazer uma pausa para a gente relembrar uma coisinha. Olha só. Quando a gente faz 2 vezes 3 igual a 6, nós dizemos que o 2 e o 3, que são os elementos que formam a multiplicação, são chamados de fatores. Então, 2 é um primeiro fator, 3 é o segundo fator. E o resultado, 6, chama-se produto. Muito bem. Acontece que dentro de uma multiplicação, os fatores podem ser iguais. Por exemplo, ao invés de fazer 2 vezes 3, eu poderia estar fazendo 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Em outras palavras, fazendo uma multiplicação onde todos os fatores são iguais. Quando isso acontece, você está diante de uma operação matemática chamada de potenciação. Então, a potenciação nada mais é do que uma operação de multiplicação onde todos os fatores são iguais. Então, como você pode observar aqui, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu repeti o fator 2 4 vezes. Então, eu simbolizo essa operação por 2 elevado a 4. É assim que se lê. 2 elevado a 4, ou 2 na potência 4. 1, 2, 3, 4 vezes o número 2. Então, eu coloco 2 elevado ao expoente 4. Que a gente lê como 2 na 4. Muito bem. Esse fator pode ser positivo, como pode ser negativo. Se você observar bem aqui, nós temos o menos 3 como o primeiro fator e o menos 3 como o segundo fator. Então, o primeiro e o segundo fator são iguais, valendo menos 3. Eles foram repetidos 2 vezes. Então, eu coloco menos 3 ao quadrado. Expoente 2, eu falo quadrado. Expoente 3, eu falo cubo. Expoente 4, eu falo quarta potência. Expoente 5, quinta potência. Então, por exemplo, se você pegar o número 3, vamos colocar assim, 3 vezes 3 vezes 3, você pegou o valor 3 e repetiu 3 vezes. Então, você coloca como 3 ao cubo. Agora, se você pegar o valor 3 e repetir só 2 vezes, você diz que é o 3 ao quadrado. Se você pegar o valor 3 e repetir 4 vezes, então você diz que é 3 elevado a 4. Ou simplesmente 3 na potência 4. É assim que a gente faz a leitura. Então, regra geral é isso.
a multiplicação de um mesmo número várias vezes forma uma operação chamada de potenciação. A letrinha A, repetida N vezes, é A elevado a N. Perfeito? Muito bem. A representação de uma potência, ela pode ser feita assim: A elevado a N igual a um resultado B qualquer. Por exemplo, vamos lá. Vamos começar pegando exemplos mais simples. Vamos fazer exemplos mais simples aqui. Quando a gente fala em 2 vezes 2, significa o valor 2 repetido 2 vezes, que eu leio como 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, o resultado é 4. Agora, se eu pegar o mesmo valor 2 e repetir 3 vezes, eu tenho 2 ao cubo. E 2 vezes 2 vezes 2 dá resultado 8. Se eu pegar o valor 2 e repeti-lo 4 vezes, eu tenho 2 na potência 4. 2 vezes 2 formam 4, e 4 vezes 4 forma 16. Então, 2 na potência 4 vale 16. Muito bem. Então, cada letrinha que compõe a operação da potenciação tem um nome. Então, por exemplo, a letrinha A, ela será chamada, a letrinha A, ela vai ser chamada de base da potência. Então, o fator que é repetido, esse fator forma a base. E a letrinha N, que é o número que fica lá no alto, é o nosso expoente. E o resultado, simbolizado pela letrinha B, que é o resultado, é chamado de potência. Então, potência é o nome que nós damos para o resultado proveniente da operação de potenciação. Então, quando você fala que 2 ao quadrado é 4, esse primeiro 2 é a base, esse 2 é o expoente e o resultado, 4, é a potência. Quando você fala que 3 ao quadrado é 9, porque 3 ao quadrado significa 3 vezes 3, 9. 3 é a base. Três simboliza a base. 2 simboliza o expoente. E 9 simboliza a potência. Então é assim que a gente lê. 3 ao quadrado, 9. 3 é a base, 2 é o expoente, 9 que é o resultado, a potência. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos básicos para a gente começar a se familiarizar com a propriedade com a operação da potenciação. Muito bem. Ele coloca assim, 3 ao quadrado, onde ele coloca o 3 entre parênteses. Muito bem. Tudo isso que está dentro do parênteses é a minha base. E quando ele fala 3 ao quadrado, ele está dizendo que eu vou pegar a base 3 e vou repeti-la 2 vezes. Então, 3 ao quadrado significa 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. 2 ao cubo.
2 é a minha base. E essa base 2, ela vai ser repetida 3 vezes. Não é 2 vezes 3. É o 2 repetido 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vai me dar resultado 8. Assim como 9 é o resultado de 3 ao quadrado, é a potência, 8 é o resultado de 2 ao cubo. A potência vale 8. A base é 2, o expoente é 3, a potência é 8. 1/4 ao quadrado. Eu quero calcular 1/4 ao quadrado. Ora, 1/4 ao quadrado significa a base 1/4 repetida 2 vezes. Então, é 1/4 vezes 1/4. Lembrando a multiplicação de frações. 1/4 vezes 1/4. Eu vou multiplicar 1 vezes 1 e vou multiplicar 4 vezes 4. 16. Então, 1/4 ao quadrado significa a base 1/4, repetida 2 vezes. É 1/4 vezes 1/4. 1/16. Muita atenção agora para esse exemplo. Muita atenção. A base agora é menos 1/2. Essa é a minha base. E é ela que deverá ser repetida 4 vezes. Então, eu vou pegar menos 1/2, multiplicado por menos 1/2, multiplicado por menos 1/2, multiplicado por menos 1/2. Então, eu estou pegando a base 1/2 negativa e repetindo 4 vezes. Ora, em cima eu tenho tudo 1. Então, é menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. E embaixo eu tenho tudo 2. Essa multiplicação aqui dá 1 positivo. E essa multiplicação aqui dá 16 positivo. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Então, isso representa 1/16. Então, menos 1/2 na quarta potência representa a fração 1/16. Ficou bem clara essa ideia, né? Por isso que é importante você identificar o valor da base. A base pode ser positiva, que é o caso do 3, do 2, do 1/4, mas ela pode ser negativa. E é ela que será repetida tantas vezes quanto for o expoente. Vamos pegar um outro exemplo para a gente finalizar essa primeira parte. Digamos que eu queira calcular menos 2/3 ao cubo. Ora, a base é o menos 2/3. É ela que vai ser repetida 3 vezes. É ela que vai ser repetida 3 vezes. Ora, em cima, nós temos menos 2, vezes o menos 2, vezes o menos 2. Embaixo eu tenho o 3, vezes o 3, vezes o 3. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Só que vai dar 8 negativo. Por que 8 negativo? Porque menos com menos forma mais. E mais com menos forma menos. E embaixo é tudo positivo. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então é menos 2/3 ao cubo. O resultado é menos 8 sobre 27.
Bom, é claro que você deve estar pensando assim, pô, Sérgio, eu tenho um jeitinho mais rápido de fazer, ou posso fazer por esse caminho? Pode. Como eu estou começando o conteúdo, eu estou indo de forma bem lenta para que você possa entender a estrutura da operação. Mais para frente, a gente vai aprender algumas regrinhas, chamadas de propriedades, que permite que você faça um cálculo mais rápido, um cálculo mais agilizado. Ok? Muito bem. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para alguns casos importantes aqui. Isso é muito importante. Isso é motivo de erro de questões consideradas fáceis. Vamos lá. Observe uma coisa. Na letrinha A, está faltando parênteses aqui. Esse sinal de menos está aqui na frente, ó. Vamos colocar ele em vermelho. Muito bem. Isso significa o seguinte: quando não tem parênteses, você primeiro calcula a potência. Então, primeiro você vai calcular o valor de 3 ao quadrado. Ora, 3 ao quadrado significa 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, tu coloca o resultado 9 aqui. E agora você repete o sinal. Então, quando não tem o parênteses, você primeiro calcula a potência e depois coloca o sinal que está ali na frente dele. Nesse caso, o sinal não faz parte da base. A base é 3. 3 ao quadrado é 9. Como tem o sinal de menos na sua frente. Agora, se fosse assim, com o parênteses, aí sim, o menos faria parte da base. A base valeria menos 3. Então, eu colocaria menos 3 vezes o menos 3. O que daria o resultado mais 9. Então, fica ligado na existência ou não do parênteses. Caso da letrinha B. Vamos apagar aqui para a gente não poder fazer confusão aqui. A regra diz assim, ó. Essa regra é muito importante. Qualquer base elevada a expoente n, você calcula fazendo A vezes A vezes A, n vezes. Muito bem. Quando essa base estiver elevada a expoente 1, só parar para pensar um pouquinho. Base A elevada a expoente 1 significa a base A repetida uma única vez. Então é evidente que o resultado será a própria base A. Conclusão: 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5. Qualquer base elevada a expoente 1, o resultado é ela própria. Por exemplo, base menos 3 elevado a expoente 1. O resultado, menos 3. Base 2/3 elevado a expoente 1. O resultado, 2/3. Qualquer que seja a base elevada a expoente 1, o resultado é ela própria. Perfeito? Regra número 3, ou regrinha C. Vamos colocar aqui, ó. Regra número 3. Qualquer base elevada a expoente 0, o resultado será sempre 1. Então, se eu quero calcular 2 elevado a 0, o resultado é 1. Se eu quero calcular menos 5 elevado a 0, o resultado é 1. Se eu quero calcular menos 3/4 elevado a expoente 0, o
o resultado é 1. Qualquer base elevada a expoente 0, o resultado é 1. Bom, tudo isso que eu falei para vocês é muito importante, são as regras básicas da potenciação. Mas uma coisa eu não posso perder de vista. Uma observação muito importante. A base da minha potência, ela tem que ser sempre um número diferente de 0. A base nunca pode ser 0. Porque 0 elevado a 0, dentro da matemática, é indefinição matemática. Então, essa propriedadezinha de que a base elevada a 0 dá 1, ela vale para qualquer base, exceto para a base 0. Porque 0 elevado a 0 dentro da matemática é chamada de indefinição matemática. Não é definido. Tá? Então, se um dia você for fazer uma matemática, um cálculo, uma matemática superior, algum curso que trabalhe com matemática superior, cálculo 1, cálculo 2, lá nas coisas da faculdade, você vai ver o significado de 0 elevado a 0. Mas, para nós aqui, qualquer base elevada a 0 vale 1, desde que essa base não seja o próprio 0. Porque 0 elevado a 0 é considerado uma indefinição matemática. Perfeito? Muito bem. Vamos fazer alguns exercícios para a gente poder botar em prática tudo isso que nós falamos. Olha só. A primeira questão propõe o seguinte. Eu quero calcular 4 ao quadrado menos o menos 2 ao cubo mais 5 elevado a 0. Então, muito cuidado com uma coisa. Lembrando o seguinte. As operações têm prioridade. Na aula anterior, nós vimos que primeiro eu multiplico e divido, para depois somar e subtrair. Agora, nós estamos diante de uma quinta operação matemática. E essa quinta operação matemática nos coloca a seguinte prioridade. Então, muita atenção agora. Prioridade. Primeiro, eu faço as potências. Depois, a gente faz as multiplicações e as divisões. E, por último, eu faço a adição e subtração. Agora, pintou uma propriedade, pintou uma operação matemática mais importante do que a multiplicação e a divisão, que é a potência. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais. Então, na verdade, eu tenho duas operações, a de subtração e de adição. Só que antes de somar e subtrair, eu tenho que calcular as potências. Então, primeiro eu vou calcular quanto que é 4 ao quadrado. Depois eu vou calcular quanto que é menos 2 ao cubo. E depois eu vou calcular 5 elevado a 0. Depois que eu terminar as potências, é que eu vou subtrair e somar. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó. Eu quero calcular do 4 ao quadrado. Ora, 4 ao quadrado significa a base 4 repetida 2 vezes. Então, 4 ao quadrado é 16. Então, 4 ao quadrado dá 16. Menos. Agora, turma, eu vou calcular menos 2 ao cubo. Ora, o que é menos 2 ao cubo? É a base menos 2 repetida 3 vezes. Ora, 2 vezes 2 vezes 2, essa multiplicação vai dar 8. Só que menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos.
Então, essa potenciação aqui, ela dá como resultado o valor menos 8. Então, muito cuidado agora. Esse primeiro menos é da expressão, com o menos 8, que é o resultado da potência. A potência vale menos 8. Somado com 5 elevado a zero. Ora, nós vimos que qualquer base diferente de zero elevado a zero dá 1. Em outras palavras, nós temos 16 mais 8 mais 1. Não se esqueçam que menos com menos dá mais. 16 e 8 dá 24, com mais 1, 25. Então, o resultado dessa expressão numérica é 25. Perfeito? Então, temos que tomar um cuidado enorme com essas coisinhas. Vamos para o segundo exemplo. De novo, eu tenho aqui uma subtração. Só que antes de subtrair, eu tenho que calcular o valor de cada uma dessas potências. Então, nós temos que calcular quanto que é 1 meio ao quadrado e quanto que é 1 terço ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos fazer de uma forma até mais rápida agora. Ora, 1 meio ao quadrado significa a base 1 meio repetida 2 vezes. E 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. Então, essa primeira potência, o valor dela é 1 quarto. Menos. Agora vamos calcular 1 terço ao quadrado. 1 terço ao quadrado significa 1 terço vezes 1 terço. E 1 terço vezes 1 terço dá 1 nono. Então, eu estou diante de 1 quarto menos 1 nono. Perfeito? Bom, você deve estar lembrado que eu ensinei como que se faz para subtrair rapidinho duas frações. Então, a regra diz assim, ó, multiplica os dois de baixo aqui, faz 4 vezes 9, 36. E agora multiplica cruzado. 9 vezes 1 e 4 vezes 1. 9 vezes 1 é 9, menos 4 vezes 1 é 4. 9 tirando 4 é 5. Então, o resultado fica 5/36. Que não dá para simplificar, porque o 36 não dá divisão com 5. Então, esse é o resultado final. 1 quarto menos 1 nono. 4 vezes 9, 36. 9 menos 4 dá 5. 5/36. Perfeito? Vamos lá. Vamos fazer o nosso último exemplo aqui. Olha só que interessante aqui. Ó, nós temos aqui uma multiplicação, nós temos uma potência, nós temos uma adição, outra potência e outra multiplicação. Então, a regra diz assim, primeiro resolvo as potências. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular separadamente aqui, ó. Menos 2 ao cubo. Ora, menos 2 ao cubo significa a base menos 2 repetida 3 vezes. Então, isso vai dar menos 8. E já vamos aproveitar e vamos calcular o menos 4 ao cubo também. Menos 4 ao cubo é a base menos 4 repetida 3 vezes. Então, isso vai dar menos 64. Então, o que nós vamos fazer? Sem preguiça. Vamos lá. Vamos reescrever a expressão 5 vezes. Onde está escrito menos 2 ao cubo, eu vou colocar o valor menos 8. Mais menos 4 ao cubo é menos 64.
multiplicado por 1/2. Legal. Então, agora nós temos multiplicação, adição e multiplicação. Então, a regra diz assim: primeiro eu multiplico para depois somar. Então, eu vou multiplicar 5 vezes o menos 8. Ora, 5 vezes 8 daria 40. 5 vezes menos 8 dá menos 40. Mais. Agora eu vou multiplicar 64 por 1/2. Ora, 64 multiplicado por 1/2 é a mesma coisa que 64 dividido por 2. 64 dividido por 2 dá 32. Só que muito cuidado. Negativo com positivo, 64 é negativo. Meio é positivo. Então dá menos 32. Então essa continha dá menos 32. Então o que nós temos na prática é menos 40 menos 32. Menos 40 com menos 32 vai me dar menos 72. Perfeito? Então nós temos que ficar muito atentos a essas operações, as regrinhas de sinais, a história da eliminação de parênteses. Tudo isso eu expliquei lá atrás, quando eu expliquei as operações com números inteiros, as operações com frações e tudo mais. O estudo da matemática básica, a matemática básica, você está sempre incrementando, você está sempre evoluindo. Por isso que ela se chama matemática básica, porque ela é a base de todos os cálculos mais complicados dentro da matemática. Eu não consigo resolver uma questão complicada sem passar por cálculos básicos. Então é muito importante que vocês tenham o domínio dessas operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão e agora potenciação. E mais tarde, um pouquinho, a gente vai tocar no assunto chamado de radiciação. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu like, faça um comentário, aproveite para se inscrever no nosso canal e ative as notificações. Semanalmente nós estamos postando novas aulas para que você possa estar sempre ligado em todo esse conteúdo que é muito importante para o teu desenvolvimento dentro dessa disciplina maravilhosa chamada de matemática. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.